Francisco de Assis. Francisco de Assis. Ele colaborou. Cheguei a casa, comecei a ler e lá estava também um artigo de Afonso Cautela. E talvez essa militância, esse ativismo, fosse o yang e a poesia, o yin, na vida do Afonso Cautela, que equilibrava toda aquela atividade, todo aquele ativismo. Mas o Afonso Cautela tinha, de facto, dentro de toda essa vida pública, tinha o teu lado escondido, completamente avesso à homenagem. Aqui há uns 30 anos, na segunda década, na segunda metade dos anos 90, eu organizei uns colóquios, enfim, no então existente Museu República e Resistência, Museu Biblioteca República e Resistência Municipal. E uma dessas sessões era acerca do Afonso Cautela. E eu lá andei a tentar convencê-lo e ele lá disse que sim, que iria. Claro que não apareceu. Outra vez, mais ou menos na mesma época, houve uma sessão para lhe dar um prémio. Há bocado falou-se no SNI, já não era SNI, era Palácio Forte, como continua a ser, com a presença ou promovido pelo secretário de Estado, já não me lembro se era do Ambiente, se era da Cultura. Claro que o Afonso Cautela não apareceu. Ele tinha esse lado avesso também a uma certa exposição. Portanto, o que é que eu acho que, na verdade, era a característica mais presente no Afonso Cautela? Era uma grande insatisfação. Talvez insatisfação. Talvez inquietação, mas mais do que inquietação, insatisfação. E era isso foi isso também que o fez ter razão antes do tempo com a ecologia e com outros aspectos, mas com a ecologia, que não nos esqueçamos, era algo de abstruso, de bizarro, tanto para a esquerda como para a direita. Era algo de incompreensível. E, portanto, o Afonso Cautela era um bicho estranho no meio disto tudo, com aquela mania da ecologia que as forças políticas não compreendiam. Pronto, mas ele, com quem tem razão antes do tempo, isto acontece. Pronto, era a ecologia, era a macrobiótica, era as coisas naturais, era a agricultura biológica, era isso tudo. E, portanto, ele de facto estava à margem. À frente, era um bocado pioneiro, porque depois muita gente foi atrás dele, ele próprio reconhece que já havia alguns que estavam agora, etc. Sim, a seguir. À frente e à margem. Sim, em relação ao prémio, aos prémios, mas de um deles, eu tive conhecimento longínquo. Ele, acho que era a Quercus que lhe queria atribuir, salvo eu. Ele foi sondado e ele disse que não queria. Mas não foi não aparecer. Ele tinha a delicadeza de se... Eu penso que isso foi outro. Deve ser outro, pois é. Porque este era mesmo algo, penso que era da Secretaria de Estado do Ambiente, era qualquer coisa assim. Então, neste caso seria, mas eu só tive conhecimento de um ligado com o ambiente, não sabia qual era a instituição. E, de facto, ele simplesmente não disse que não queria aceitar. Era a vez. Okay. Não foi para imitar o Sartre, de certeza. Não.
para não pensar que ele teria simplesmente faltado a um compromisso. Não? Não, sim. Ele acabava por... Está bem, mas de facto aquilo não lhe dizia nada. Não lhe dizia nada num certo sentido, claro, que ele sentia que havia uma certa injustiça no meio disto tudo. Mas depois a exposição não lhe agradava. Bem, já é um pouco tarde, se calhar tem que ser fechado. Temos que ir pensando. Entretanto, só lembraria que para quem ficou com curiosidade sobre a poesia dele, que não se esqueça de ler os 2 volumes, pelo menos quem tiver o primeiro tem o segundo, quem não tiver nenhum até pode levar os 2 por um preço quase igual. Deixa-me só dizer uma coisa. Ele deu-me um gravador enorme com fitas onde ele tinha feito muitas entrevistas e a sua máquina de escrever. Isso porque queríamos fazer um museu, enfim, difícil. Mas se eu puder entregar esse gravador e a máquina de escrever dele, que tem, aliás, uma coisa lá colada, que ele colou, cautela, se eu puder entregar isso a alguém... Está na tua posse? Essas gravações estão na tua posse? Eu penso que seria juntar ao espólio que já existe. Eu, por acaso, também tenho pensado em copiar todo o material informático que ele me cedeu num único suporte para entregar ali, mas ainda não tive, como vêem, eu não sou muito pontual nestas coisas. Está lá em minha casa, guardadinhos, essas 2 peças. Eu só antes digamos, vai para lá trabalhar, de encerrarmos formalmente. Mas dá a palavra à Ana. Sim. Mas ia dizer só, sim, obrigado. Dizer só que acho que aqui há uma pequena diferença de interpretação entre a minha perspectiva e a do António Cândido, pelo facto dele dizer aquilo no post-scriptum do Espaço Mortal, em que ele parece subestimar a sua obra como obra de arte, nada impede terceiros, sem estarem implicados no assunto, de considerarem a poesia dele como obra de arte, cada um com a sua perspectiva crítica e, seja qual for, o grau de arte que ela representa para quem o afirmar. Portanto, não se pense que ele aqui não é juiz, é causa própria. Ele diz isto, mas nós somos livres de dizer outra coisa diferente. Eu, pessoalmente, digo já, se não se entende nas introduções que eu fiz aqui, claro já que realmente considero, para espanto de algumas pessoas que acham que é por amizade que eu penso assim, que publico assim, já houve quem o escrevesse num jornal, suponho eu, é porque realmente penso que, seja qual for o valor intrínseco de muitos outros bons poetas que houve no século XX, eu considero realmente que há aspectos em que, se fosse cautela, não tem par, não tem ninguém que se possa comparar com ele. Pode ser que noutros também seja superado por este ou por aquele, mas eu não saberia classificar exatamente o quê, ou descrever exatamente o quê, mas há um tipo de sensibilidade que não estava representado antes dele escrever poesia em Portugal. Estava, de certo modo, no saudosismo, em Teixeira de Pascoais, etc., que ele, aliás, utiliza também e que bebe nessas fontes. Mas há algo mais, acho que há algo mais. Não digo que seja mais, algo diferente que não existia. Tanto uma voz do Alentejo, profundo, como também depois toda a osmose dele com o Portugal profundo e com a ecologia e com todos os problemas. Portanto, tudo isso está interligado com a poesia. Gostava já agora de gravar um bocadinho sobre o Manuel Serrano. Como é que... Miguel Serrano, que também foi uns contistas, já agora para ficar aqui 1 ou 2 minutos, já que o conheceu, o que é que... Porque ele, para Afonso, foi muito importante, foi uma espécie de padrinho e grande amigo. Sim. Portanto, o António Cândido já disse como é que... Chegou a conhecê-lo. Chegou a conhecê-lo mesmo. Miguel Serrano? Sim, vai. Também. E então, o que é que diz dele como pessoa? O Miguel Serrano era um alentejano também, de Moura. O Miguel Serrano vem para Lisboa
portanto, está em Moura, na planície, 58, vem para Lisboa, portanto, só lembrar, o António Cândido disse, mas relembrar, que a planície era, a planície não, o suplemento, o ângulo, não é? Era aguardado em Lisboa, não é? Naqueles anos 50, e era um jornal, era um suplemento com influência e com aquelas polémicas todas, etc. Mas, enfim, aquilo não era muito sustentável economicamente, não é? E o Miguel Serrano vem para Lisboa em 58, se não estou em erro. E o Afonso vem um ano depois, vem em 59, deixa de ser professor em São Luís, em Odmira, e portanto vem para Lisboa também. O Miguel Serrano começa a trabalhar no Diário Ilustrado, que é um jornal que é criado, um jornal novo que é criado nessa época. O Afonso, o Cautela, não vai trabalhar para lá, mas faz umas colaborações, mas entretanto vai para a Gulbenkian, então portanto está com outras atividades. Mas eles tiveram sempre uma ligação muito forte, pois, eu sei. E o Afonso profissionaliza-se como jornalista em 65, no República, exato, onde, entretanto, o Miguel Serrano já está. Que o pôs lá, pois. E é o Miguel Serrano que o leva para... Mas era uma pessoa também aberta à ecologia, qual era a linha de jornalismo dele? Não era, enfim, não era uma pessoa, era uma pessoa sensível, compreendia, mas não era um militante. Qual era a área dele mais de... Cultura. O Miguel Serrano era um jornalista, era um jornalista daqueles que fazia tudo. Pois. Naquela época se fez tudo, não é? Fazia-se muito tudo. O Miguel Serrano era daqueles jornalistas que, enfim, é de uma geração anterior à minha, mas daqueles jornalistas que tinham necessidade de ter 2 e 3 profissões, trabalhar em 2 a 3 locais, enfim, a precariedade não é só de agora. Dos filhos, pois. E o pagamento precário não é só de agora, e os filhos, sustentar a família, portanto, e nessas situações fazia-se um pouco de tudo. Mas, fundamentalmente, o Miguel Serrano afirma-se, depois, enfim, quando tem mais tarde, isso, nomeadamente depois do 25 de Abril, afirma-se sobretudo como um jornalista de cultura. Bom. E é um homem que escreve também, tem alguma obra. Tem contos, depois tem os contarelos. Tem alguma obra complicada, não muito relevante, não muito extensa, mas tem. E dirigiu no Diário, o Diário, que é um jornal que começa em 76, depois do 25 de novembro, e que acaba em 90. Dirigiu durante muitos anos o suplemento cultural do Diário. Portanto, era um homem bastante dessa área. Bom. E era um homem muito sensível e era muito amigo do... Pois, a relação do Afonso com o Miguel Serrano não tinha realmente a ver com ideias. Era amizade profunda, não é? Era uma amizade, era. Embora... Mas as ideias, claro, mas as ideias também lá estão nas amizades, senão não há amizade. Tivessem comungado por algumas ideias, claro, por algum período, não é? Aliás, mas havia uma ligação do Miguel Serrano ao Partido Comunista também. Sim, o Miguel Serrano foi do Partido Comunista durante muitos anos. E aí o Afonso Cautela estaria divorciado, digamos assim. Não sei, aqui na entrevista, que até foi comunista. Está bem, mas não hostiliza, não era anti, compreendida. Não, mas havia essa relação que era realmente uma relação de amizade. E a planície tinha... E que vinha de Moura, não é? Havia ali uma pleia de escritores que tiveram ao lado também do Afonso e que nesses cadernos Gero Convívio o Afonso apresenta até vários nomes dos que seriam os futuros participantes desse projeto de convívio que abortou, não é? Que não conseguiu avançar para a frente. Mas eles vinham da planície. Eram todos da planície, praticamente, eram. Posso citar alguns, que ele aqui na pois é, fala. pois eu sei. António Ramos Rosa, Carlos Porto, Serafim Ferreira, Cristóvão Pavia, não era escritor, Ernesto Sampaio, Domingos Janeiro, Fernando Vieira, Alberto Lacerda, Irene Lisboa, Jorge de Sena, José Rodrigues Miguel, Orlando Neves. Portanto, há um conjunto... Esses já são os mais alargados, que ele primeiro até refere mais nos cadernos de convívio a gente nova, não conhecida e que quer respirar. Porque o Afonso Cautela, nos primeiros tempos, é a voz de uma juventude esmagada por uma sociedade altamente hierarquizada e catolicizada,
ou então já a entrar em divergências partidárias, às quais o Afonso também era avesso, caso do neorrealismo, etc., em que houve essas certas críticas. Só ainda em relação ao Miguel Serrano e ao Afonso Cautela, ambos, e não é exclusivo deles, acontecia muito nesta geração deles e até uma ou duas gerações posteriores, eles entram no jornalismo pela via da literatura, ao fim e ao cabo. É a literatura que é possível fazer, não é? Pela crítica. Há um desejo de intervir escrevendo, não é? No caso do Afonso Cautela, como frisou o Dr. Cândido, é uma questão vital em termos da poesia. Poesia e crítica. De intervenção, através da crítica. E o que é possível? É o jornalismo. E a crítica literária, de certa forma, também parte. Aliás, é bastante comum, durante alguns anos, muita gente chega ao jornalismo pela via da literatura. Bom, sobre Miguel Serrano, estamos entendidos? Estamos entendidos. Ora bem, Podia-se falar mais, mas acho que está bem. o nosso horário está... A sala que nos concederam amavelmente está condicionada por um horário que já ultrapassámos. Peço agora Falta a Cristina, vai dar uma mensagem, uma mensagem do Afonso cá para baixo. Eu, como o meu pai, mas tímida. Mas pronto, só queria agradecer a todos a vossa presença, por estarem aqui, agradecer à Casa da Imprensa, agradecer ao António Luís Fernandes, ao José Carlos Marques, ao António Cândido Franco, ao Pedro e principalmente ao José Carlos Marques por ser o principal culpado de estarmos hoje aqui, de trazer à luz o que foi a obra de poesia do meu pai. De facto que ele sempre nunca quis publicitar muito e é curioso que ele diga que se calhar já mais para o fim foi o melhor que trouxe, porque eu acho que ele nunca teve muita noção do impacto. Por uma pessoa que se mexeu em tantas áreas e fez tanta coisa sobre tantos assuntos, não sei se ele teve realmente noção do impacto que teve com as suas ações e com tudo o que fez e com tudo o que escreveu. Eu recebo muitas vezes pessoas que me dizem: o seu pai conheço perfeitamente e isto e aquilo. Ou seja, que ficaram realmente marcadas com o percurso do meu pai. E penso que ele não teve bem noção disso. Onde quer que ele esteja, agora estará rodeado dos seus gatinhos, com certeza. E espero que ele sinta que, de facto, tudo o que ele fez foi muito importante. Seja na poesia, seja em todas as outras áreas. E pegando nas palavras de José Carlos Marques, que eu gostei da maneira como resumiu, que sejamos todos, que nos revoltemos contra o mal, ou criarmos problemas com o mal e fazermos o bem. Acho que isso é uma boa herança do espírito. Permita-me só uma confidência. Trocávamos e-mails e quando começou a surgir a possibilidade de publicação de poesia inédita, sim, ele disse, talvez escreveu. Pois, eu disse à minha filha Cristina: estás a ver aqui o que ele diz? Porque justamente ele ainda não se atrevia a assumir ele próprio que realmente tinha, a poesia dele era algo de muito especial na obra dele. Sim, trabalho. Eu não sei se por feitio, acho que pronto, não, lá está, os prémios não lhe diziam nada, não era por isso, era mais de expressar o que é que ele era do que propriamente reconhecimento. E talvez porque ele tivesse estado mais em luta, e depois a poesia já é uma coisa interior que mais está. Com lutar contra a corrente, não é? Porque hoje em dia sabemos que o que ele dizia há 50 anos atrás é muito relevante e era muito importante, mas hoje em dia continuamos a dizer as mesmas coisas e nada aconteceu, nada se fez. Ou alguma coisa, pois. Alguma Obrigada coisa. a todos.